Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Nós moramos em Vancouver, né, Caio? Você há 8 anos, eu estou fazendo 7 anos nessa semana de Canadá. E olá, Caio, tudo bem aí? Tá nevando aí em Port Coquitlam, né? Tá quase, né? É a previsão que vai ter neve essa noite. Vamos ver. Legal, né? Neve é sempre um acontecimento, né, aqui em Vancouver. Sim, eu já até deixei a câmera carregada que se começar a nevar eu vou sair para fazer um vídeo para colocar no nosso site. Ah, legal, cara. Então vai usando, né, os avisos aí antes da gente entrar no assunto principal. Aviso 1, quem tiver interessado em vir estudar aqui no Canadá, inglês, francês ou estudo de trabalho, em Vancouver, Toronto, Calgary ou Montreal, por favor, dê uma olhada na nossa página da nossa agência online, intercambionocanadá.com. Né? E quem tiver com dúvidas, viu um pacote lá, se interessou, eu posso né, pessoalmente ligar para você. Né, Caio? Sim. Eu acho que essa é a grande diferencial, né? O pessoal sempre pergunta qual é o diferencial da gente de vocês. A gente de vocês é que a orientação é dada por nós. Sim. Essa é o diferencial. O aviso 2 é a nossa área VIP, né? O nosso novo produto que a gente lançou esse ano. Já estamos com muito. A gente ficou muito feliz com o resultado aí nos primeiros 4 meses da nossa área VIP. Então, quem tiver curiosidade de saber mais, né, do que a gente está falando no podcast, acesse o canadaparabrasileiros.com/VIP. Inclusive, Caio, essa semana entrou mais uma parte do nosso guia sobre o IELTS. Né? Sim, a terceira parte, né? A terceira parte, na verdade, a gente não sabe ainda quantas partes serão ainda adicionadas, mas a gente só vai parar de inserir isso quando a gente achar que já tem, né, um guia aí substancial para quem está interessado em fazer o IELTS. Quem está caindo de paraquedas agora, o IELTS é o teste que precisa para imigrar, é o teste que é exigido em muitas faculdades, em pós-graduação, né, ou graduação. E quem quer imigrar para o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra precisa ter o IELTS. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um assunto de interesse aí de todo mundo interessado em vir aqui para o Canadá. Então, fica essa dica. Quem já é assinante pode acessar agora, né, ou depois do podcast, que a gente já atualizou. O assunto dessa semana é eu mesmo, né? Porque eu não sei se. Claro, eu já comentei nos podcasts passados. Eu fiz 4 IELTS. Né? Até um atestado de burrice, né, cara? Mas eu tive que fazer 4 IELTS para atingir a nota que a imigração conseguia. Então, eu tenho muito daquilo, não faça o que eu fiz, né? Os meus erros, a minha coleção de erros, né? Sim. Eu sou uma espécie de hamster, ratinho de laboratório dos nossos assinantes, né? Então, já estou listando, a gente está gravando isso na quinta-feira, o texto está quase pronto, listei muitas dicas aí de como economizar tempo e dinheiro, porque na verdade, né, a nossa área VIP é para isso, né, para a pessoa economizar tempo e dinheiro em diversas situações, né, inclusive no IELTS, né, não faça como eu. Sim. Né? Então, porque se você for ver, o IELTS ele custa caro para fazer, né? 4 IELTS, quanto que você não gastou para fazer 4 IELTS, Guilherme? $1.000 de inscrição para 4 IELTS. Sim, são R$2.000. Mais os cursos que eu fiz aqui. Então, esse guia é um guia mais pessoal. Né? Quem quiser saber informações gerais sobre o IELTS, pode ir na página do IELTS, tem em português, inclusive, mas esse guia na nossa área de VIP é muito da minha experiência, estudando mais de um ano para o IELTS e fazendo 4 testes para o IELTS. Para imigração, né? Para poder imigrar. Então, já está lá no ar, canadaparabrasileiros.com/VIP. Caio, o tema de hoje é um tema interessante aí, né? Um tema que... Mais mudanças, né? Mais mudanças, né? Mas nesse caso não é sobre imigração, é sobre a permissão de estudos, né? Estão estudando, estão analisando, estão debatendo aqui no Canadá fazer, né, algumas alterações aí que vai mudar, né, de alguma forma os critérios, né, o perfil do study permit, né, o visto de estudante. Então a gente vai comentar hoje no programa
depois que a gente responder, primeiro, né, Caio, vamos responder algumas perguntas, né? E depois a gente entra nesse tema aí das possíveis mudanças no Study Permit. Sim. Caio, então vamos passar para o nosso primeiro leitor. Ele chama Gustavo Silva Soberano. Ele diz que tem 34 anos, ele diz que estive em Vancouver em 2006, durante 3 semanas. E aí ele diz, vou fazer um curso em Vancouver de duração de um mês em janeiro. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a vida noturna na cidade de Vancouver, principalmente os pubs. Aí ele diz, o Gustavo Soberano, quando estive aí, fui a uma cervejaria na Granville, não me recordo o nome, bem ao lado do mercado, onde tinha uma cerveja com mel, muito gostosa, ele disse. Aí ele quer a gente comentar um pouco sobre a vida noturna de Vancouver e pubs. Caio, qual é a sua dica? Você que sai todos os finais de semana. Eu sou especialista em vida noturna, né? Porque eu vou dormir lá pelas 6 horas da manhã. Mas na frente do computador, né? Eu fico. Então eu não sou a pessoa mais indicada aí pra falar sobre a vida noturna da cidade, né? De Vancouver. Mas, como eu já estou aqui, né, há 8 anos e meio, o que a gente nota e o que as pessoas comentam e daquilo que eu já vivi é uma vida bem diferente da vida noturna no Brasil, né? Que eu acho que essa é uma diferença muito grande entre o Canadá e o Brasil. Não, e a vida noturna nossa, lembra quando a gente morava junto, a gente saía para andar à noite, né, por volta da meia-noite, 1h da manhã, Sim. E a gente sempre passava no mesmo 7-Eleven, né, na loja de conveniência, né? Sempre tomava um café de noite lá. Eu lembro uma vez que eu passei sem você, né, eu não sei o que aconteceu, o rapaz do 7-Eleven perguntou onde está o seu irmão. Essa é a nossa vida noturna, era caminhar à noite, né, pelas ruas aí, né, de Vancouver. Mas você chegou né, quando você chegou aqui, Guilherme, você chegou a ir em alguns pubs, né? A memória tá meio fraca, viu, cara? Faz tempo. Não, mas esse ano eu fui num pub que eu já tinha ido algumas vezes, né, na época que eu era jovem e solteiro, né? Mas tem um pub aqui pra quem gosta de rock, né? Que no Brasil tem bastante também, é o Roxy. ROXY, se eu não me engano. Sim. Fica na Granville, eu recomendo. Inclusive eu estive esse ano lá, eu tenho um amigo de colegial, que fez colegial comigo, ficou aqui uma semana aqui na minha casa, e a gente quis dar relembrar, né, os velhos tempos, e a gente foi no Roxy, e foi engraçado, né, imagina, 2 tiozões no Roxy, né? Nossa. E o Gustavo, ele comenta de uma cerveja com mel na Granville. Eu acho que a cerveja que ele está se referindo é aquela Honey Lager, né? Que é uma cerveja da própria da Granville Island, né? Sem dúvida. Eu recomendo na Granville Island. Quem estiver em Vancouver vai na Granville Island. Fica debaixo da ponte Granville. Então é fácil achar. Sem mapa, se você for caminhando para Granville em direção à ponte, você vai chegar na ponte. Aí vai ter um barquinho, né, que você pega, vai ter uma água, você atravessa de barquinho e tem um mercado. É uma das regiões mais legais de Vancouver para quem quer almoçar, passear, ver algo diferente, né, produção local. E lá tem a fábrica da principal cerveja aqui de Vancouver, que é a Granville Island Beer, né? Sim, tem até um tour na cervejaria, né? Tem o tour, cara, a gente já foi várias vezes lá. Fazer degustação. Degustação. E a Granville é muito boa cerveja. Eu particularmente, como tiozão, né, permita-me, Caio, eu gosto muito da Bowen Island, que é uma outra ilha, inclusive, fica próxima aqui. Sim, né, lugar muito bonito. Muito bonito, a Bowen Island. É a melhor cerveja. É engraçado, é uma das mais baratas, mas é disparado uma das melhores cervejas feitas aqui. Né? Não sei se é porque é local, é mais barato para transportar, né? Mas a Granville Island faz também uma cerveja muito boa. E eu acho que a cerveja que o Gustavo está se referindo é a Honey, né? Que aqui é muito comum isso, né? É cerveja com mel. Claro, é pouco mel, não é muito, né? Só para dar aquele tchan. É muito bom mesmo. Então, Gustavo, ele está dizendo que está vindo em janeiro, dá uma ligada para nós aí, né, cara? Sim, Vamos na cervejaria. Então tá bom. Nós agradecemos ao Gustavo e esperamos vê-lo aqui.
Agora vamos para um e-mail bastante simpático, né, cara? Né, um e-mail de Natal. É um e-mail de Natal, né? Feliz Natal para todo mundo. O nosso Feliz Natal, uma pessoa gentil, ele chama Rodrigo Moura, ele diz: eu gostaria de saber como vocês podem provar que não estão enganando as pessoas. Como podem provar que são estelionatários? Desculpa parecer inconveniente, mas acho que isto interessa a todos. Ó, Rodrigo Moura, já vou dizer logo de cara, eu não faço parte do PT. Eu nunca entrei nem passei na frente da sede do PT. Precisa de uma prova que a gente não está enganando as pessoas há mais de 8 anos, né, Guilherme? Rodrigo, sem ninguém saber, né? Caio, eu pergunto pra você, quanto custa pra ter um site com mais de 1000 páginas? Pra gente manter o Canadá Brasileiros no ar, só para os usuários terem uma ideia, só para manter o site no ar por mês, a gente não... Se a gente colocar o custo nosso, o tempo que a gente coloca, tudo, mais o servidor, ele não sairia por menos de 5, 6 mil dólares por mês. E quanto custaria para ter um site do tamanho do Canadá para brasileiros? Toda essa parte de desenvolvimento, tudo assim, né? O conteúdo, a gente estaria falando em 80 mil dólares, 100 mil dólares para ter um site desse. Mas de qualquer forma que a gente colocou nisso. Rodrigo, a gente colocou uma resposta para você lá no blog do Caio. O Caio respondeu, claro, eu respondi aonde você mandou a pergunta e o Caio colocou uma resposta que está muito boa lá no blog dele, né, e a gente recomenda, quem quiser ver nossa resposta na íntegra pro simpático Rodrigo Moura, vá lá no blog do Caio. Antes que a polícia chegue. Antes que a polícia chegue, mas deixando claro, a gente nunca fez parte do PT. Aí temos mais um e-mail do Dari Bernardo Neto, enviado via iPhone 4. Tá assinado assim, cara. O que é iPhone 4, cara? Isso é muito tiozão, né, Guilherme? É um celular? O que ele faz? Ele toca música? É o iPhone, depois do 3, né? É melhor que o 3, o 4? Não sei. Eu não uso o iPhone. E tem 5? Tem o iPhone 5? Eu acho que foi lançado agora, tá sendo lançado agora. Dari, você precisa atualizar o iPhone, já tá no cara, tá dizendo que tá no 5. Aí o Dari, ele diz: olá, celebridades canadenses, gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Caio, você é uma celebridade. Sou, né? Como que chama aquela cantora lá? É o Justin... como chama? Justin Bieber? É cantor, né, Guilherme? Cantor, né? Eu vi a foto, eu não consegui ver direito que era um menininho. Pela foto não dá pra saber. Ele e você, né? São as duas celebridades do Canadá, né? Tá, pau. Cara, eu tenho até, não sei se foi o Dari, eu tô até abrindo um e-mail aqui que tirou um sarro, acho que de mim. Você viu esse e-mail? Não, todos eles mandaram. O Dari, ele pergunta o seguinte, a primeira pergunta dele é: estou terminando a universidade de odontologia e tenho inglês fluente. Eu morro de medo de dentista, cara. Teria como eu reconhecer minha profissão aí no Canadá e abrir um consultório e depois imigrar? Eu acho que é isso, né? Sim. E eu vou aproveitar então já ler a segunda pergunta, porque eu vou responder as duas perguntas em uma só. Ele fala que a noiva dele está em fisioterapia e se também tem como ela reconhecer a profissão para poder imigrar. Então, odontologia e fisioterapia são duas profissões regulamentadas no Canadá. Para você regulamentar, né, fazer equivalência tudo da profissão, isso tem que ser feito depois que você imigrar. E eu coloquei recentemente, aí, um mês atrás, ou menos de um mês, um artigo no meu blog sobre profissões regulamentadas no Canadá. Então eu sugiro que o Dari ele dê uma olhada no meu blog, que é um post bem longo explicando como que funciona essa questão dessas profissões aqui no Canadá e em relação à imigração. Então, primeiro você imigra, depois você pode regulamentar, aí depois você pode abrir um consultório. E aí mais uma pergunta: o Caio sempre posta vídeo falando dos valores sobre apartamentos de um quarto aqui em Vancouver. Poderia citar algum aluguel para 2 ou 3 quartos? A gente fez um podcast, se não me engano é o podcast número 10, que a gente fez o podcast inteiro sobre regiões para morar em Vancouver, então, inclusive falando sobre preços de apartamentos, inclusive mais de
com mais de 1/4, né? No caso. E também em breve eu vou estar fazendo um vídeo. Na verdade eu já fiz esse vídeo, que eu dei uma volta aqui perto de casa, que tem uns apartamentos. E a maioria dos apartamentos aqui são de 2 ou 3 quartos. E daí eu vou colocar em breve no nosso YouTube. Mas de qualquer forma eu recomendo para que você ouça o podcast número 10, que é Regiões para Morar em Vancouver. Legal, foi bem legal esse podcast que a gente fez, né, Caio? Que a gente foi região por região, né? Comentando o preço, valores, né? E fazendo nosso comentário sobre o lugar, né? Sim, inclusive se você assistir o podcast, se você ouvir o podcast pelo YouTube, a gente tem um mapa que a gente vai seguindo, falando de cada região. Bem legal esse podcast, eu recomendo também. E Caio, o Dari, ele termina dizendo parabéns pelo trabalho de vocês e que o Canadá para brasileiros se torne a maior empresa do mundo. A gente está quase lá, é a terceira, né? Primeiro é o Google, Facebook e o Canadá para brasileiros. Para chegar em primeiro, a gente teria que vender armas, né? Algo maior, né, cara? Obrigado, Dari. Obrigado. Caio, agora que eu localizei o e-mail aqui, o João Paulo mandou um e-mail. Esse foi engraçado. Ele mandou um e-mail para tirar sarro de mim. O João Paulo, ele tá aqui em Vancouver, ele bateu a foto de um prédio com um mendigo dormindo largado na calçada. Ele falou: eu visitei a sede do Canadá para brasileiros e o Guilherme tá deitado na frente do prédio. Eu ri muito quando eu recebi esse e-mail. João Paulo, você salvou a minha quinta-feira, viu? Porque a gente grava de quinta, né? Pegou o Guilherme dormindo. Dei risada aqui por 5 minutos. O Guilherme tava aguardando a gente gravar o podcast. Eu tava tomando um fôlego. Tinha saído de uma reunião, né? Tava dando uma descansada. Foi muito engraçado. O mendigo tá esculachado na frente de né? Jogado na frente de um prédio. João Paulo, continua mandando foto. Então, agora vamos passar para a pergunta do Leandro. Eu não tenho o sobrenome aqui. Basicamente, Caio, o Leandro ele quer saber o que vale mais a pena, ficar em homestay, em residência, qual que seria a melhor opção. Não sei se você vai fazer um comentário, Caio. A nossa orientação geral é difícil você chegar aqui no Canadá com algo já reservado, por exemplo, um apartamento, né? A gente não recomenda aí do Brasil você entrar em contato com alguém que está querendo dividir apartamento e já fechar um negócio do Brasil, né? Sim. Então você tem 2 opções, Leandro. Ou você vai para uma homestay nas primeiras, por exemplo, 4 semanas, ou você vai para um albergue. A gente já teve aluno aí já mais atirado aí que ficou no albergue estudantil por 1 semana e nessa 1 semana, ou 2, se eu não me engano, né? Já teve até 2 semanas. Em 2 semanas você conseguiu aí resolver, né, e reservar um apartamento. Mas sem você ir no apartamento, conhecer a pessoa, né, ver o local, eu acho difícil. Não faça isso do Brasil, não. Venha para cá ou reservando 4 semanas iniciais de moradia ou um albergue estudantil. Se você quiser reservar um albergue, você pode fazer pela internet, imprimir a reserva na sua impressora aí da sua casa. Vai em hostels, né? A palavra hostels é albergue em inglês. Você coloca hostel, é que nem hotel, só que tem o S no meio. Hostel, Vancouver, por exemplo, vai aparecer diversas opções. Ou inclusive pode usar, né, o endereço alberguesnocanadá.com, que cai diretamente no site de albergues aqui do Canadá. Legal, cara. Então fica essa dica aí. Até eu imagino que a dúvida do Leandro deve ter servido também para ajudar outras pessoas. Porque qualquer escolha que ele fizer não é uma escolha, né, que você tem que ir até o final com ela. Se você está vindo para estudar um período longo, fica numa homestay ou num albergue, né, como o Guilherme mencionou, e daí você pesquisa mais sobre isso, conhece a área, né, a região, vê o que é melhor para você. Não tenta resolver tudo ainda estando no Brasil. Né? Sim, então fica essa dica aí. Vamos passar para o e-mail do Cristiano Antonello, né? Me desculpe, Cristiano, se eu pronunciei errado. Já morei no Canadá por 6 meses, pouco tempo, ele diz, mas suficiente para me apaixonar e querer voltar. Cristiano, eu estou há 7 anos aqui e estou há 7 anos apaixonado por Vancouver, né? Dizem que tem a crise dos 7 anos, comigo pelo menos aconteceu. Eu continuo apaixonado pela cidade.
E aí ele diz que ainda não saiu a lista das profissões, exatamente, né? A gente está aguardando também a lista das profissões e ele está querendo se adiantar, cara. Ele tem 33 anos, ele é formado em desenho industrial e trabalha na área, né, desde 2001. Quer dizer, tem bastante experiência, né? Sim. E ele está aí ansioso, ele está perguntando se o que compensa mais, federal, migrar pelo processo federal ou por Quebec. É. Daí ele coloca como saber, né? A verdade é que a gente vai ter que deixar o Cristiano, né, ainda um pouco continuar com essa expectativa, porque tá muito próximo deles anunciarem as novas regras oficiais, fazer o anúncio oficial do processo federal. E pode ter certeza que assim que isso for divulgado, a gente vai fazer um podcast, a gente vai cobrir isso com, né, muito diversas vezes e vai abordar esse tópico bastante nos podcasts. Então a gente prefere ter ali, né, as regras aí oficiais para a gente poder fazer uma comparação mais precisa entre o Federal Quebec, Federal Canadian Experience e poder cobrir esse tópico, né, da melhor forma. Então a gente vai aguardar um pouco mais aí que tá quase saindo. Caio, uma outra pergunta, já aproveitando, a gente está recebendo, eu vi no nosso e-mail esses dias, também um ouvinte querendo saber de Manitoba, imigração para Manitoba. Eu acho que caberia um comentário geral sobre isso, né, Caio? O processo de imigração federal, que é esse que a gente está aguardando, é esse que a gente publicou na semana passada, já uma prévia na nossa área de assinantes, é o processo federal para quem está no Brasil. Ou Sim. seja, você do Brasil consegue somar um determinado número de pontos, sair do Brasil já como imigrante canadense. Sim. Esse é o processo federal. Quando fala-se em processo de província, geralmente envolve uma oferta de trabalho. Para você imigrar via província, tem que existir um convite, né, de uma empresa. Então eu acho que é bom fazer essa distinção, que às vezes as pessoas falam, por que eu vou imigrar pelo federal? Vou tentar imigrar pelo Manitoba, né? Mas na verdade são processos diferentes, não é o mesmo processo. O que Manitoba estava fazendo há uns meses atrás, se não me engano, ano passado, era um programa que você ia para Manitoba com visto de turista, aí você passava por uma entrevista, tudo, ou por um curso, e se eles achassem que você estava, né, apto, você poderia aplicar para o processo de Manitoba. Mas é bom lembrar que o processo provincial, cada província tem as próprias regras, então você tem que, né, checar pelo PNP, né, conhecido como PNP, que é Provincial Nominee Program, PNP, de cada província para ver, né, quais são os benefícios, se tem algum programa que eles podem estar usando agora. Isso é comum, às vezes, algumas províncias no Canadá terem esse tipo de programa, porque a maioria das pessoas querem migrar para Ontário, ou Quebec, ou, né, Alberta, ou, né, aqui em BC. Mas então as províncias que têm pouca gente, eles querem atrair um maior número de imigrantes, então por isso que às vezes eles fazem, né, esses programas. Mas não é nada assim que você fala assim, é fácil, então eu vou por lá, vou imigrar e boa. Inclusive esse de Manitoba, que estava em vigor há uns meses atrás, se eu não me engano já não está mais. Já foi fechado. E a imigração ela tá fechando nesse sentido agora para poder reabrir com uma regra aí mais consistente do Canadá de ponta a ponta. Cara, eu localizei o e-mail. É de um assinante nosso. Ele escreveu um e-mail super simpático e tal. É o Alexandre Cizechovitz. Né? Também é um sobrenome mais difícil, Alexandre. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas acho que já, né, eu tô aqui no e-mail, ele está perguntando exatamente isso, Caio, sobre a imigração para Manitoba, que a gente acabou de falar. Eu vou dar uma pesquisada sobre essa questão de outras das províncias menores, inclusive até um post muito bom, né? É uma dica muito boa para colocar no nosso blog ou até num podcast. Eu vou dar uma olhada, o que tem de novo, mas o que a gente pode adiantar é que não é nada assim que faça assim, eu vou por lá porque tá bem mais fácil, ou bem mais, ou tem um programa que sabe, que tá abrindo as portas. Isso não tá acontecendo. Existem algumas diferenças, sim. As províncias elas querem atrair mais pessoas, não só para Ontário, né, e British Columbia, mas também para as províncias menores, onde as pessoas não vão muito. Mas eu vou dar uma olhada, assim, se tiver alguma coisa eu coloco no blog.
Legal. Então a gente agradece ao Alexandre. Na verdade, não estava no nosso roteiro, a gente ia responder o e-mail do Alexandre no próximo podcast, mas acho que já foi bom que já, né, emendou um assunto no outro aí, e o Alexandre não precisa esperar. É bom que se tiver alguma coisa, a gente comenta no próximo podcast sobre isso. Isso, legal, Foi cara. combinado, Legal. então. Então, agora vamos passar para a pergunta do Vitor Bovarotti. Ele diz, às vezes nos dá um certo medo, receio, ele diz, da loucura que estamos fazendo, mas quando ouvimos o podcast, acho que ele se refere a querer migrar para o Canadá, né, cara? Sim. Essa loucura aí é sair do Brasil e ir para o Canadá. Mas quando ouvimos o podcast de vocês, já ficamos mais animados novamente, e por isso vou assinar a VIP em breve. Vitor, é engraçado, cara, quando eu li o e-mail do Vitor, eu tive a lembrança de quando eu ainda estava no Brasil, domingo à noite, eu tendo que trabalhar no dia seguinte e sabendo que eu só iria para o Canadá daqui um ano e meio, 2 anos, né? Sim. Então a gente sabe bem, né, o que os nossos ouvintes, né, que estão nesse momento, né, ouvindo o nosso podcast, devem estar passando, né? Domingo à noite, amanhã eu tenho que trabalhar, mas Vitor, e para todo mundo que está ouvindo, eu lembrei da época, eu vim pra cá em 2005. Em 2003, lembra, Caio? Você começou a vir com na ideia meio torta de Canadá, foi em 2003, né? Em 2003 eu já estava morando e trabalhando, morando sozinho e trabalhando, né, em São Paulo. E eu lembro que naquela época, 2 anos antes de ir, eu já estava já me planejando e todo domingo à noite eu colocava isso na minha cabeça, Canadá, Canadá. E isso me ajudou muito, na verdade que ajudou muito nos últimos 2 anos trabalhando no Brasil, você saber que você tem um horizonte. E eu imagino que é isso que está a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo está sentindo no momento. E a nossa mensagem é essa, cara, né? Não desista, porque a gente passou exatamente por isso e vale a pena. É até mais legal ir trabalhar sabendo que você tem aí, né? Tá pesquisando sobre o Canadá, né? E tá querendo ir pro Canadá. Tá fazendo todo esse planejamento, né? O planejamento também é importante e é legal, né? Fazer. Sim, então é bem legal. Eu acho que o Vitor, ele tá exatamente no mood que eu tava em 2003, mais ou menos. É tiozão, né? Já 10 anos atrás. Nossa. E aí ele tá, ano que vem ele já vai vir com a namorada. Estudar inglês em Toronto por 6 meses. Excelente. Isso daí, estudar inglês abre diversas portas, né? Você vai conhecer outras pessoas, você vai começar a acessar a internet na área de inglês, né? YouTube, né? Isso, só por isso já vale muito a pena. Sim. Vitor, se você ainda não fechou o seu pacote, a gente oferece os melhores pacotes para Toronto. Das melhores escolas de Toronto. Não. Então pode nos contactar aí, se você tiver interesse em adquirir o pacote. Cara, tem que, né, fazer a nossa propaganda aí, porque é a agência e os assinantes que sustentam esse podcast. Caio, e aí o Vitor faz a seguinte pergunta: nós vamos ficar juntos na mesma homestay, né, ele e a namorada dele. Vocês acham que isso impactaria muito no nosso desempenho para aprender inglês? Tem alguma dica para esse caso? Eu tenho. Se eu ficasse com a minha esposa no mesmo quarto, eu não estudaria nada, cara. Eu tenho uma dica. Um faz intercâmbio em Toronto, o outro em Vancouver. Aí a namorada do Vitor não vai gostar, hein, cara. Não, mas respondendo sério, sim, eu acho que tem um impacto. Eu não acho que você tá tendo, com certeza está tendo um investimento muito grande aí para vocês estudarem 6 meses no Canadá. É um dinheiro muito grande que está em jogo. Então vocês têm que tirar o melhor proveito disso. Não importa que vocês já tenham um nível bom de inglês, eu acredito que vocês querem pegar uma fluência, né, como até disse no e-mail, né? E eu acho que isso impacta, sim. Eu pegaria 2 homestays, né, separadas e sem dúvida alguma. Eu também. Eu concordo com você, cara. Eu acho que, infelizmente, a verdade é essa, né? Atrapalharia, sim. Sim. Porque não tem como, né? Você vai falar em português, né? Uma hora ou outra fala. Não tem como. Não tem como escapar. Ele diz: nesse tempo que ficaremos no Canadá, nós precisamos aproveitar e conhecer Nova York. Fica mais fácil para tirar o visto para os Estados Unidos se eu já tenho o visto canadense? Não altera em nada. Se você já tem o visto canadense, isso não vai fazer com que você tire de forma mais fácil o visto americano.
Agora, isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que seria melhor tirar o visto dos Estados Unidos com você ainda estando no Brasil, do que você aplicar quando você chegar aqui no consulado americano daqui. Inclusive a gente falou sobre isso, acho que foi no podcast da semana passada, né, cara? Foi no da semana passada, sim. Então, a gente comentou mais sobre isso. Sim. Aí, mais uma pergunta do Vitor, ele diz, deixa eu ver aqui, eu já fiquei um tempo na Itália e tenho cidadania italiana. Isso ajuda em alguma coisa, no caso de imigração? Quer dizer, ter cidadania europeia, né, ou italiana, ajuda, né, em algum aspecto na imigração para o Canadá? Não, em nada, né? Isso não altera em nada. O processo é para todo mundo do mesmo jeito, com os mesmos requerimentos. A única coisa que o passaporte europeu ajuda é que você pode entrar no Canadá sem precisar pedir um visto no Brasil. Você pode vir como turista, né, ou para estudar inglês. Sem dúvida nenhuma, isso é uma vantagem, mas para imigração não tem. Aí o Caio ele comenta como é a velocidade da internet aí no Canadá. A gente está gravando esse podcast, né? Não, é rápida. Eu não sei, eu acho que é bem rápida. Né? A gente assiste filme, né? A gente grava esse podcast através do Skype, né? Gravando tudo. É bem rápido. Uma coisa que eu noto, Caio, é que quando eu estava no Brasil, eu sempre tinha que ligar eu não lembro, da provedora, né, de internet, né? Eu lembro que eu sempre, né, uma vez por mês você tinha que ligar para reclamar, né? E aqui no Canadá eu diria que é muito, pelo menos essa é a minha experiência. As vezes que eu tive que reclamar, ligar, dizendo que não estava, ou estava lento, ou estava com algum problema, acho que foi 1, 2 ou 3 vezes em 7 anos. Sim, eu lembro, a gente até morava junto quando teve uma vez, e é mais porque a internet ela tava um pouco lenta, mas assim, de ficar fora do ar, de cair, isso... Nunca tive, eu nunca fiquei sem. Em 8 anos e meio, minha internet nunca caiu de eu ficar sem conexão. Agora, em relação à velocidade, tem vários pacotes. Você acha pacote de 2 megabytes até 25, 30 megabytes por segundo. Então, depende do pacote que você pegar mesmo, mas a internet ela é rápida. A internet não cai aqui, né? Uma diferença, pelo menos no Brasil, onde a gente morava em Campinas, era bem, né, ruim. Dá uma chuva mais forte, caía, né? E força, eletricidade. No Brasil caía, né? Sempre, né? Sim, chovia, caía. Aqui não cai, eu acho que nunca caiu a eletricidade na minha casa. Tanto é que eu acho que o meu computador tá ligado, acho que no mínimo faz aqui 3 anos e meio que ele tá ligado. O meu tá ligado desde 2004. Não, tô brincando. Então, aí ele pergunta, e quanto a games? O que ele quer dizer com games? Poker, roleta, cara? Roleta russa, né? E quanto a games, como é por aí? Existe bastante lojas ou eventos do gênero? Você perguntou pro tiozão. O Guilherme ele joga Sonic ainda, no emulador, no computador. Não, no PlayStation tem todos os jogos de Mega Drive. Vitor, eu parei no Mega Drive, eu gosto de jogo bidimensional, não gosto de jogo tridimensional. Sabe, jogo bidimensional, que o carinha vai correndo da esquerda para a direita na tela. Então, eu não saberia dizer nada sobre isso. Não, tem bastante empresa, né, de desenvolvimento de games aqui. Né? O Canadá, ele é considerado, assim, um lugar, né, com essa parte de games é bem forte. Então, assim, mas detalhes sobre o mercado eu não saberia dizer, mas tem bastante, né? Então, Caio, vamos para o tema principal. Vamos lá. Que aí já terminaram as perguntas. O tema principal, como a gente já anunciou no começo do programa, é possíveis mudanças, né? Possíveis e eu acho que certamente vão ocorrer, que eu acho que precisa isso acontecer, né? Mudanças no study permit, na permissão de estudos. Então, Caio, antes da gente entrar no tema, seria bom distinguir a permissão de estudos do visto de residente temporário, né? O Sim. visto de residente temporário é para quem vem fazer turismo ou estudar inglês, né? Já a study permit, ou permissão de estudos, é para quem vem para fazer ou um programa de estudo e trabalho, né, um programa que envolva trabalho, um college, né, que é uma espécie de faculdade, né, universidade e pós-graduação. Então são dois... Por mais de 6 meses, né? Por mais de 6 meses, um programa que seja mais longo, né, seja maior
do que esses 6 meses. Podendo ser até um curso de inglês de 7, 8, 9, 10 meses. Sim, sim. Então, a mudança que a gente está se referindo é essa permissão de estudos, para quem quer estudar, trabalhar e fazer faculdade aqui. A gente acessou, né, inclusive quem tiver interesse, vai no blog do Caio, depois que terminar esse podcast, tem lá né, mudanças, qual que é o título, Caio, que a gente colocou, você lembra? Facilidade. Eu posso dar uma olhada aqui? É um artigo que está né, os seus últimos artigos. Tá aqui, Canadá quer facilitar visto de estudante. Sim. Então, e nesse artigo tem um link para o projeto de lei que a gente está comentando nesse programa. Então, o que a gente está fazendo é basicamente pegar o que o governo lá está discutindo, debatendo, né, e trazer para vocês aí, né? Sim. Então, Caio, o primeiro ponto aí que o seu artigo comenta, eles querem facilitar o visto de estudante para quem está aqui no Canadá com o visto de turista, por exemplo, né, estudando inglês. Né? Isso seria realmente, né, uma boa notícia. Não, isso faz sentido, e anos que a gente, né, lida com isso. Atualmente, se você está aqui no Canadá, vamos supor que você veio para um curso de 2, 3 meses de inglês. Aí você tem o visto de residente temporário. Aí você quer aplicar para um college ou continuar o seu curso de inglês, que vai passar dos 6 meses. Você tem que trocar o status do seu visto de temporário, né, residente temporário, para permissão de estudos. E é um processo chato de ser feito, porque ele tem que ser feito por fora do Canadá. Então, ou você tem que ir para os Estados Unidos, ou você tem que mandar sua documentação, né, para um consulado dos Estados Unidos, se você fica sem passaporte, ou você tem que voltar para o Brasil e depois reentrar no Canadá. Então, essa mudança sempre foi muito chata de fazer. Inclusive, muita gente até desistia de fazer, porque era realmente um processo bem burocrático. E essa mudança que está sendo proposta é realmente fazer esse processo fácil. Você está aqui com residente temporário e você quer estudar e continuar seus estudos, né, numa faculdade ou num curso de inglês ou um curso de estudo e trabalho, essa alteração de status poderá ser feita aqui dentro do Canadá mesmo, como qualquer outra extensão de visto. Quer dizer, isso acabaria com aquele compromisso da pessoa já sair do Brasil, já matriculada em inglês, em curso de faculdade. Ela poderia, em loco, né, estando aqui, conhecer o college, conhecer a faculdade, né, e Sim. poder decidir, sem dúvida nenhuma, poder decidir melhor e não ficar na mão de agências de intercâmbio, né, que faz esse intermédio hoje em dia. Não, sim. A gente, inclusive, respondeu uma pergunta de um usuário num podcast, se não me engano, 3 podcasts atrás, que ele perguntou se ele precisava sair do Brasil com o curso de inglês mais a faculdade já para ele poder ter, né, para ele poder se qualificar para a permissão de estudo. E a gente falou assim, não, né, vem para cá com um curso de 6 meses de inglês e daí você escolhe a faculdade aqui, porque a gente acha que é melhor escolher a faculdade aqui. É melhor você poder ir na escola e você se matricular diretamente com a escola, conhecer outras opções, ver os locais, ver onde você pode morar, quanto que vai custar para você fazer, né, tudo. Então, essa mudança ela vai ser muito boa, sem dúvida, para quem está pensando em fazer faculdade, vem fazer um inglês antes. Então, isso vai ser muito bom. Não, e em loco, cara, entre nós, que ninguém nos ouça, você estando aqui em Vancouver, dependendo da faculdade, você ainda pode até dar uma pichinchada, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente fez isso, né? Eu fiz isso, e é bem melhor estando aqui. Então, esse primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, já comentado nesse artigo que está publicado no seu blog, sem dúvida, né, bastante positivo. Faz, acho que muito tempo que a gente já vem comentando sobre isso, que a gente acha que nunca fez muito sentido a regra atual, né? Não. E, Caio, o segundo ponto, aí já é mais um ponto polêmico, que não está no seu artigo. A gente está pela primeira vez comentando agora, né? O segundo ponto, que eles estão estudando limitar o número de study permits por instituição de ensino. Essa é realmente, né, Caio, Sim, Caio, até permita, acho que não tem problema. Você teve uma reunião nessa semana, né, com um diretor de uma faculdade, né, grande aqui de Vancouver, né, e, né, comentando lá, vocês conversando sobre outras coisas, né, acabou surgindo esse assunto, inclusive, né? Sim, E, né, no caso ele estava mencionando, né, eu não sei se eles têm alguma informação a mais que a gente, por esse, né, ser uma faculdade, mas é que isso, inclusive, pode afetar essa parte dos cursos de estudo e trabalho, que as escolas vão ter que dar
organizada aí, não sei se vai ter alguma redução ou se realmente vai ser eliminado aí por um tempo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas vamos aguardar. Não tem nada ainda definido sobre isso, mas já está no projeto de lei. É exatamente esses termos, limitar o número de study permits por instituição de ensino. Cara, na verdade eu chutaria, aí é uma opinião minha, um chute meu, eu chutaria dizer que o Canadá vai copiar o modelo britânico. Sim, Que na Inglaterra é assim, né? Na Inglaterra cada instituição tem está ranqueada, né? Num determinado número de pontos. Né? Então, a imigração inglesa não vê todas as instituições iguais, como a imigração canadense vê hoje. Né? Eles fazem uma espécie de ranking mesmo, e dependendo aí da posição da faculdade, ela não pode emitir um determinado tipo de visto. Não, isso daí eu acho que está principalmente conectado em 2 pontos. Um é para você não ter escolas vendendo, né, carta de aceitação, né, e cursos de estudo e trabalho, que a pessoa chega aqui e já aplica para um vídeo de trabalho sem sequer ter estudado na escola, ou seja, os alunos eles têm acesso a uma permissão de trabalho de uma forma muito mais fácil, né, de uma forma fácil. Então eu acredito que seja isso aí que o Canadá esteja querendo brecar, colocar essas cotas para as instituições, para controlar essa parte do visto de trabalho, da emissão de visto de trabalho. Porque hoje em dia, né, tá muito fácil. Cara, até é interessante, né? Vou até compartilhar isso com os nossos ouvintes, né? A gente teve um cliente que nos mandou um e-mail dizendo, vocês sempre batem ofertas aí, né? Dizem que vocês têm o melhor preço na agência online, e ele mandou pra gente um orçamento, né? Sim. No caso era de um programa de estudo e trabalho de 1 ano, era 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho, né? E o preço era assim, metade do preço de qualquer outra agência. Né? A gente preza, né, por sempre oferecer um preço justo, né, das melhores escolas daqui, mas era assim, era metade do preço. Aí eu pesquisei sobre a escola, né, que estava no orçamento, uma escola que eu nunca tinha ouvido falar, sabe, escola de fundo de quintal mesmo. E o que essa agência que estava fazendo era oferecer uma carta de aceitação que ia permitir a ele estudar, trabalhar, né, para uma escola quase aí, né, uma escola aí sem expressão nenhuma, né, e por um preço absurdo. Até te comentou como que uma agência, uma escola sobrevive, Sim, né, dessa forma. Né. E eu tenho quase certeza que essa lei é para pegar esse tipo de escola, né, cara? Sim, exatamente. Esse acesso fácil. E porque não é justo, né, Guilherme? Você pega uma pessoa que está investindo em faculdade para estudar aqui, ou realmente veio para um curso de trabalho longo, estudou, né, trabalhou, fez estágio. Aí você tem escola que vende um programa de estudo e trabalho. O aluno chega aqui, ele não precisa nem ir para a escola, né? Que no caso a escola ela queria mesmo vender e pegar o dinheiro, né? Aí a pessoa já chega aqui, já aplica para um vídeo de trabalho, começa a trabalhar, tem uma oferta de emprego e migra, não é justo, né? Com outras pessoas que estão fazendo isso de uma forma, né, um certo esforço, dedicação, não é justo. Então eles estão querendo realmente nivelar para todo mundo ter um acesso aí, né, à permissão de trabalho, estudo, de uma forma mais igual. Sim, cara. E aí um terceiro e último ponto, né, que a gente destacou dessa lei, desse projeto de lei, né, é que eliminar a possibilidade do estudante conseguir tirar um study permit, uma permissão de estudos, se matriculando num programa menor. Aí eu dou até o meu exemplo pessoal. Eu, quando vim para o Canadá, eu vim com study permit com um curso de 5 meses. Sim. Quer dizer, um curso curto, né? Eu consegui tirar o study permit. Porque eles querem proibir isso. É engraçado, né? Por causa da intenção. Se você você só matricula para um curso de 3, 4 meses, mas se você falar que você tem intenção de continuar, eles podem te dar um visto de estudante e você obter, né, a permissão de estudo. E agora parece que isso vai acabar, né? É muito vago. É muito vago, e eu sinceramente, eu sempre me senti desconfortável para dar esse tipo de orientação, né, para ouvinte, né, leitor do Canadá para brasileiros, porque a lei realmente ela não faz muito sentido. Então eu acho que faz sentido. Se até 6 meses, você não consegue tirar mais o study permit. Sim. E se você quiser continuar, você muda aqui. Muda aqui, seria ideal. Eu realmente estou cruzando os dedos que essa lei entre em vigor, e provavelmente eu acho que vai entrar, cara. Pode ser mais fácil para todo mundo, né? Vai ser melhor. Então, cara, eu acho que a gente está encerrado aí o tema principal, né, desse podcast.
Sim. E eu acho que a gente já está chegando no final do programa. A gente gostaria aí, né, de lembrar novamente de acessar a nossa área de assinantes, canadaprabrasileiros.com/VIP, porque a gente acabou de colocar aí mais um capítulo da minha odisseia estudando IELTS. Então, nos postagens anteriores eu coloquei os meus erros para as pessoas não cometerem, né, o que você não deve fazer, e agora mais dicas, né, a parte mais positiva aí da orientação é o que você deve fazer. Então eu fiz uma descrição de cada etapa do processo, né, do teste, que são 4, né, listening, speaking, writing e reading, né? Então cada etapa eu descrevi e listei as minhas dicas mesmo, de um ano estudando para IELTS, né? Quais são as dicas que eu acho mais importantes aí das pessoas que estão começando agora, né, a olhar para o IELTS. Sim, a importância, o IELTS ele é muito importante. Para quem não ouviu o nosso podcast passado, não perca, a gente falou o porquê que o IELTS é tão importante, e é por isso que a gente está fazendo essa cobertura do IELTS e esse guia né, na nossa área VIP, porque realmente é muito importante para quem está querendo migrar. Não, deixa claro, eu não gosto do IELTS, por mim nunca teria feito o IELTS, né? Lembra, cara, eu fiquei estressado na época, né, por causa do IELTS, né? Mas é um mal necessário o IELTS. Sem o IELTS, né, sendo bem direto, sem o IELTS você não imigra mais para o Canadá, para Nova Zelândia, para Austrália, para Inglaterra. Você não entra mais em faculdade grande, em pós-graduação, né, e não tira mais cidadania, né, cara? Essa é a grande novidade. Agora, para tirar a cidadania para o Canadá, vai ter que ter o IELTS. Sim, inclusive os processos provinciais, que a gente, né, sempre foram mais flexíveis, os processos provinciais vão estar solicitando o IELTS também. Quer dizer, não basta ter só a oferta de trabalho, mas você tem que ter a oferta de trabalho mais o IELTS, né, cara? Quer dizer, é por isso que a gente está aí, já vai ser o 3º capítulo desse guia. Não tem, a gente não sabe ainda, né, quantos capítulos vão ter, mas vão ser, até eu colocar toda a minha experiência lá no VIP, né, do IELTS, eu não vou sossegar não, porque eu acho que é importante deixar isso registrado para quem está nos ouvindo aí, porque quem pensa em Canadá, de uma forma ou de outra, vai esbarrar no IELTS. Sim. Então, não perca, né, a 3ª parte do guia do IELTS na nossa área VIP, que é canadaparabrasileiros.com/VIP. Ok, obrigado e até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.